Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui à segunda parte da nossa palestra sobre ideação de novos produtos e serviços, com a metodologia Ideatriz. Eu sou Marco de Carvalho. Então, dando continuidade, vamos falar um pouquinho das origens, né? Então, tem várias inspirações, né, várias fontes aí nas quais nós bebemos para acabar chegando na metodologia. E aqui eu vou citar algumas das principais ideias que estão colocadas dentro da metodologia. Então, uma das principais, que é a própria estratégia da Ideatriz. Na Ideatriz a gente vai partir sempre para a ideação do novo produto, do novo serviço, de um produto, serviço existente. Então, isso tem uma fundamentação científica para isso, tá? Então, tem estudos aí que foram feitos e estão relatados nesse livro, Creativity in Product Innovation, do Goldberg e Mazurski, e no qual eles defendem uma ideia aí que é a ideia da voz do produto. Então, a voz do produto, vamos dizer, ela complementa um conceito já bem mais antigo, bem mais conhecido no desenvolvimento de produtos, que é a voz do cliente. Então, a voz do cliente é aquela questão lá de você aplicar questionários, entrevistas, grupos focais, que mais que nós temos muitas técnicas, né? A própria observação, né, que se chama aí, o pessoal chama de pesquisa etnográfica, né? De você fazer a observação dos clientes. Então tem várias técnicas, algumas diretas, contato direto com o cliente ou indireto, para você entender o que o cliente necessita, quais são os desafios que ele tem, os problemas que ele tem, e para desenvolver um produto de acordo, né, que atenda aquilo, que enderece, que trabalhe naquelas necessidades, naqueles problemas que os clientes têm. Então a voz do cliente é antiga e bem conhecida. E muito importante, tem que ser feito isso, né? O que não é tão conhecido é a voz do produto. Então a voz do produto, qual que é a ideia? Você considerar que dentre os produtos que você já fabrica, produtos que você produz e serviços que você entrega, existe uma sabedoria ali dentro, existe toda uma dimensões, materiais escolhidos, superfícies, etc., que provaram, né, senão você não estaria vendendo esses produtos, eles se provaram úteis para o cliente de alguma forma. E então, qual que é a ideia? Você, vamos dizer, uma empresa que da área de móveis aí, e ela produz cadeiras, né? Então a cadeira a cadeira que ela produz lá tem certas dimensões, o material tem certas texturas, acabamentos, né, cores, que representam aí o que ao longo do tempo o cliente foi aceitando, né? E a ideia é você, para gerar ideias de novos produtos, considerar isso, gerar a partir do produto que você já tem. E é lógico, a ideia gerada não vai se limitar àquilo, pode ser inclusive radicalmente diferente do que você tem atualmente. Porém, ela está partindo de uma base, né? E qual a vantagem de você aplicar essa ideia aqui? Você, no final, muitas vezes vai chegar a ideias para as quais você já tem o sistema produtivo e de suporte e de assistência técnica, instalação, etc., adequados para o novo produto. Se você cria um novo produto com base em produtos existentes. É mais ou menos esse o raciocínio, tá, de você trabalhar com a voz do produto. Então, é uma das ideias principais que a gente aplica na metodologia. Outra, nós já falamos aqui anteriormente, de valor, né? Então, o conceito vem lá da análise de valor, lá de uma técnica que surgiu lá nos anos 40 e
continua sendo desenvolvida e melhorada desde então, né? Mas vem essa ideia básica lá do valor, né? Como que há uma relação entre benefícios ou funções que o produto ou serviço vai entregar em relação, quanto mais benefícios e funções, melhor, e quanto menos custos e efeitos indesejados, né, efeitos colaterais, melhor também. Então, essa é outra ideia central dentro da ideatriz. Usamos também conceitos da atriz, né, especialmente o conceito de contradição e dois métodos da atriz para a resolução de contradições, que é o método dos princípios inventivos e o método da separação. E quem quiser saber um pouco mais sobre TRIZ especificamente, né, tem uma outra palestra aqui no canal que aborda a TRIZ. Outra fonte nossa, na qual nós bebemos aí, a Teoria Geral da Inovação, do Greg Yezerski. Então, o que a TGI nos traz de interessante? A ideia de você focar nos problemas. Né? Então, o problema, vamos dizer assim, ele domina. Então, a gente, se pegar um problema aí, o transporte, por exemplo, né? Então as pessoas precisam diariamente se transportar para o trabalho, para o clube, para a escola, etc. Então, soluções que nós temos atualmente, bicicleta, pode a pé mesmo, né? Dependendo da distância não dá, né? Vai tomar muito tempo, mas bicicleta, moto, carro, né? O que nós tínhamos antes para isso? Carroça, carruagem, cavalo, né? Então as soluções elas vão evoluindo, elas vão mudando conforme a tecnologia é disponível, conforme os meios que o ser humano tem à disposição. Porém, o problema não muda. O problema de transporte ele continua existindo e vai continuar existindo daqui a 100, 200, 300 anos. Né? Então, a TGI traz um pouco isso, de você focar bastante no problema e na formulação correta dos problemas. Então, esse é outro conceito que nós trazemos aí. Outro conceito é o conceito lá do Christensen, né? Clayton Christensen, que é a inovação interruptiva. Né? Interruptiva, vocês praticamente não vão encontrar essa tradução por aí, mas essa seria a tradução correta do termo, né? Mas no Brasil acabou pegando o disruptiva, né? Que é um anglicismo. Na verdade, essa palavra não existe em português. Mas enfim, né? Seja como for que você quiser chamar, são aquelas inovações que fogem do caminho que a maioria está seguindo. Então nós temos, por exemplo, na área da computação, né, no notebooks, por exemplo. Né? Então durante muito tempo, muitas empresas concorreram sempre numa mesma linha, numa mesma estratégia, né? Que é o que? Oferecer máquinas mais potentes, oferecer mais memória, maior capacidade de processamento, sempre mais. Né? Então quase todo mundo seguindo a mesma linha. Até que alguém percebeu, né, que nem todos os clientes estavam precisando de toda aquela memória, capacidade de processamento, etc. Tinha alguns computadores que os notebooks que estavam à venda eram muito acima da especificação que ele precisa. Então, perceberam isso e lançaram máquinas propositalmente mais com uma configuração mais simples, com menos memória, com processadores não tão potentes e tal, mas que perfeitamente atendiam a necessidade de um acesso à internet, de edição de uma planilha, edição de um texto, né? Então foram chamados netbooks. Isso foi há alguns anos, né? Uns 10 anos talvez. E na época foi uma inovação interruptiva, porque ela interrompe, né, a linha tradicional que todo mundo está seguindo. Então esse é um conceito que também a gente
busca implementar os dois. Tem dois tipos de inovação disruptiva, né, ou interruptiva, e os dois tipos estão contemplados lá, estão incluídos nas estratégias, né, nos templates da Ideatriz. Outro conceito importante é a estratégia do Oceano Azul, que é aquela ideia, né, que, lógico, o livro detalha isso e dá etapas para fazer isso, etc. Mas a ideia básica do Oceano Azul é a empresa buscar sair do Oceano Vermelho. O que é o Oceano Vermelho? Onde está vários tubarões, né, competindo pelos mesmos peixes ali. E aí sempre tem sangue na água, né? E às vezes um tubarão começa a comer outro tubarão também, tem sangue na água, tem muita competição ali. Então é a situação em que as empresas começam a competir praticamente pelos mesmos produtos, ou muito parecidos, e competir pelos mesmos clientes, né? Competir em preço, isso é um oceano vermelho. E o oceano azul é você buscar, nesse ponto tem até uma relação com a inovação interruptiva do Christensen, é você sair desse padrão, né? Sair do oceano vermelho e criar um oceano azul, criar uma outra, ir para uma outra parte, né, do mar, que é grande, e onde você praticamente está sozinho, ou tem poucos ali, né? Então não fica um tentando devorar o outro. Então essas são as origens aí da metodologia, filosóficas assim, ou acadêmicas, né? E o objetivo geral é trabalhar nessa equação do valor, né? De mais funções, mais e melhores funções. Função é o que? É o benefício, é aquilo que o cliente quer, que ele consegue obter com o seu produto ou serviço. E do outro lado, nós temos, a gente não chamou de custo aqui, a gente chama de conexões na Ideatriz. O que são conexões? Você pode considerar como sendo custo e efeitos colaterais indesejados. Mas o que são? São qualquer conduto, qualquer relação que possibilita a existência de fluxo de energia, matéria e sinal entre componentes de um produto. Tá? Então ele é uma representação da complexidade da tua solução. Então é fácil entender que quanto mais funções e menor complexidade ou conexões, mais interessante é a equação para o cliente. A maior é o valor. Então essa é a ideia básica aí. Aí nós temos passos para chegar nisso. Então esses passos são 4 passos. O primeiro deles é identificar, dentre os produtos que a empresa tem, qual ela vai focar, qual produto a ser ouvido. Então, dentro daquela ideia da voz do produto, vamos escolher. Daí tem ferramentas para isso, tem uma matriz chamada matriz de valor e potencial de lucro, que você vai procurar posicionar a sua oferta atual, seu portfólio atual de produtos lá dentro dessa matriz. Aí vem as heurísticas, então aplica uma série de heurísticas, uma série de regrinhas, né, templates, se quiser, para aumentar o valor. E essas heurísticas vão nas duas linhas. A gente viu que o valor é a relação entre funções e conexões. Então tem heurísticas para você aumentar funções e tem heurísticas para reduzir conexões. E aqui praticamente é o coração do método, da metodologia. Aqui que você vai gerar as ideias de novos produtos e serviços. Vamos dizer assim, ideias brutas, né, vão ser geradas aqui nesse passo 2. Daí, essas ideias brutas, muitas delas já vai se notar óbvios problemas ali, óbvias dificuldades de implantar aquela ideia. Daí tem o passo 3, você vai identificar quais são esses problemas, né, transformá-los em contradições, formular e resolver essas contradições, aplicando daí técnicas da TRIZ, né, método dos princípios inventivos e método da separação, que, como eu comentei, temos uma outra palestra aí no canal especificamente sobre TRIZ. E o passo 4 é a avaliação, então avaliar os resultados obtidos por meio de votação e avaliação multicritério.
E aí, não estando satisfeito, volta, né? Ou finaliza o processo. Então, a metodologia consiste desses passos aí. Com isso, nós terminamos a segunda parte aqui da palestra. Agradeço muito pelo interesse, pela audiência e nos vemos na terceira parte.